até poucos anos, acreditava que os partidos do arco da governação conseguiriam, com maior ou menor sucesso, levar o país a outros níveis de desenvolvimento e de equidade social. A realidade demonstrou-me que estes partidos pouco se preocupam em melhorar as condições de vida dos cidadãos em geral. Se tal, por acaso, acontecer, será um bónus que os ajudará a manter no poder, mas não é um requisito obrigatório. Obrigatório, para estes, é manter o atual sistema político, que é permissível ao compadrio e a fenómenos de corrupção ao mais alto nível das estruturas do Estado. O atual Governo fala muito em reformas, mas que eu tenho observado, a única reforma que possamos designar como tal foi a de mapa judiciário, que o Dr. Marinho Pinto, muito apropriadamente, afirmou que vai lutar pela sua anulação. Todas as restantes denominadas reformas não são mais do que cortes orçamentais na saúde, na educação, aumentos brutais de impostos diretos e indiretos e a expropriação de parte significativa dos salários e das pensões. As práticas políticas dos partidos do arco da governação têm assentado na defesa dos interesses detentores das grandes empresas nacionais e estrangeiras, na subordinação e mesmo dimissão do poder político face ao poder económico, na transferência não só de setores económicos, como de avultados recursos políticos públicos para os grandes grupos privados. Ora, estes partidos opõem-se uns aos outros antes das eleições, antes de chegarem ao governo, e depois aplicam as mesmas medidas. Tem sido assim na formulação de política da União Europeia, nas políticas orçamentais, na política fiscal, nas privatizações, na legislação liberalizadora do mundo bancário e financeiro, nas instâncias de fiscalização, nas políticas de emprego, nas políticas de investimento, na segurança interna e na política da defesa, na justiça e na dimensão, obviamente, das nomeações de militantes sem especial especialização para altos cargos da administração e dos setores públicos. Por estas razões, os portugueses já não sabem quem votar, pois os partidos tradicionais que nos têm governado não têm reais políticas alternativas. A crise do subprime nos Estados Unidos da América, em 2008, e a consequente falência de bancos pode ter potenciado a situação em que nos encontramos. Mas as raízes profundas da atual crise têm décadas e residem nos políticos e nos atuais partidos, nas suas decisões e políticas desajustadas. Políticas estas assentes em obras públicas, muitas delas desfasadas das reais necessidades da economia nacional, cujo resultado foi multiplicar custos que vão ser suportados por esta e pelas próximas gerações, em vez de potenciar o investimento e a criação de riqueza. Políticas que incentivaram o abandono da produção, a troco de milhões que apenas contribuíram para aumentar o consumo privado de bens importados. Política de privatização de empresas em setor-chave da economia, com valores de venda simpáticos para os seus compradores e que, em muitos casos, continuam a receber subsídios do Estado e passam a praticar preços superiores pela disponibilização dos mesmos bens e serviços, nomeadamente nos setores da energia, telecomunicações e transportes. Ora bem, nós não podemos aceitar uma lógica empresarial do lucro a todo custo. Na exploração das infraestruturas estratégicas como as autoestradas, as pontes, as barragens, a rede elétrica nacional, caminho de ferro e aeroportos. Como se isto não fosse suficiente, os portugueses observam atónitos ao facto das empresas privatizadas servirem de refúgio aos políticos que, entretanto, foram saindo dos diferentes governos e que, enquanto governantes, decidiram em nome do Estado a sua privatização e, não raras vezes, a celebração de contratos milionários em formato de PPPs ou de outro tipo. Empresas cujos lucros têm enriquecido os seus acionistas, na sua maioria estrangeiros, em vez de contribuírem para o equilíbrio do orçamento e para a liquidação da dívida. Penso que deveríamos equacionar a reversão de algumas das privatizações concretizadas, dependente, obviamente, do crescimento da economia. Importaria a prazo, mesmo sem procedermos à sua nacionalização, reabsorver uma margem de capital destas empresas que garante uma participação suficiente do Estado nos seus conselhos de administração ou a criação de empresas estatais que, em concorrência, forneçam estes serviços de forma universal em alguns setores estratégicos. Vivemos uma crise económica, financeira e social que está a ser paga pelos trabalhadores, pelos reformados, pequenos e médios proprietários e empresários. Num país crescentemente mais desigual, mais injusto, mais dependente do exterior e menos democrático.
Os dados assim demonstram. Já aqui foram dados alguns dados sobre o estado da nossa economia e dados a nível social. Eu complemento com outros. O PIB contraiu 4,5 milhões de euros entre 2008 e 2014. O rendimento médio disponível anual das famílias reduziu-se em 2.600 euros. Temos mais de 308 mil desempregados, dos quais o desemprego jovem cresceu 61%. De 2008 até agora. Desde 1996 que não tínhamos um número tão reduzido de pessoas com emprego, 4,5 milhões. A dívida da administração pública, que representava em 2008 71,7%, pouco acima daquilo que está definido nos tratados, passou para 2014 a 180%. Tivemos um crescimento de cerca de 300 mil pessoas a risco de pobreza e exclusão. No entanto, os 10% mais ricos ganham agora 10 vezes 7 vezes mais do que os 10% mais pobres. Em 5 anos, houve uma redução de 15 mil milhões no investimento. Ora, a deterioração da qualidade de vida dos portugueses, refletida, nomeadamente, no aumento do desemprego, na restrição ao subsídio de desemprego, no aumento da precariedade do vínculo laboral, na manutenção dos baixos salários e reformas, contrastam com as crescentes remunerações dos quadros dirigentes do mundo financeiro e da generalidade dos setores não transacionáveis, mesmo que muitas vezes à custa de riscos inusitados, multiplicadores de lucros dos grandes grupos económicos. Definitivamente, o caminho que temos de trilhar não pode ser este. Como é que uma sociedade que se diz moderna e pugna pela defesa de princípios e valores universais, como a justiça, a solidariedade e a dignidade humana, pode aceitar passivamente o resultado destas políticas? É fundamental lutarmos por uma democracia social, onde a cidadania se construa rumo ao aprofundamento contínuo da dignidade da pessoa humana e da distribuição equilibrada do rendimento nacional. Os governos do futuro têm de afastar os excessos de austeridade, quer no plano de impostos abusivos e nas suas vertentes confiscadoras dos cidadãos, quer das medidas de regressão do Estado Social e de outras áreas de imprescindível investimento público. Queremos que se paguem apenas impostos razoáveis, restituindo aos portugueses a capacidade de os pagar, em termos que estes possam também contribuir para uma diminuição das brutais e crescentes diferenças de rendimentos. Devemos rejeitar que nos imponham regras rígidas e sem exceções em momentos de crise, referentes ao déficit público, com a diminuição drástica do investimento público, mesmo que reprodutivo e criador de emprego, em conjunto com os cortes brutais na despesa social, o contribui fortemente para a recessão económica, com forte destruição do aparelho produtivo e empobrecimento do país. É crucial implementar políticas de dinamização da economia e do bem-estar geral, privilegiando os setores de bem transacionáveis, promovendo a reindustrialização, introduzindo medidas de apoio e dinamização do pequeno comércio face às grandes retalhistas, quer de natureza fiscal, quer de promoção da inovação e modernização deste setor. Realizar investimentos em inovação tecnológica, por exemplo, e apostar na denominada economia social, tão importante neste tempo. Claramente que só pela via do crescimento da economia é que se podem criar as condições sustentáveis para pagar a dívida em condições normais e sanear, em geral, as finanças do Estado. Só através do crescimento poderemos canalizar os necessários recursos para a promoção do investimento público e privado, para os setores produtivos, visando a criação de emprego, um aumento da capacidade e competitividade exportadoras, de bens transacionáveis, de substituição de importações. Só com um projeto económico diferente, liberal, em vigor, que tem apostado numa economia de mão de obra barata, em vez de se basear na economia do conhecimento, se poderá avançar com segurança para um crescimento económico inclusivo, justo, beneficiando e mobilizando a confiança de todos os portugueses. A dívida tem naturalmente dominado, em grande parte, a discussão pública e, em si mesmo, um dos fatores estranguladores da economia nacional. Como tal, não posso deixar de referir. Em primeiro lugar, sobre este tema, defendo que há que honrar os compromissos assumidos, mas importa também
aferir quais são as reais responsabilidades do Estado, para enquadrar juntamente com as responsabilidades de terceiros. A dívida originada em entidades alheias ao Estado deve ser assumida por estas e pelos seus dirigentes, através do seu património. Nada nos impede de pretender uma renegociação da dívida que o Estado assumiu indevidamente do nosso debilitado sistema financeiro nacional e exigir uma eficaz regulação deste setor, que possa prevenir eficazmente que o nosso sistema bancário volte a estremecer sob o peso dos seus erros e desvios de toda a ordem, que acabam invariavelmente a ser suportados pelos contribuintes. Não podemos aceitar que os desvios e os erros cometidos pelos dirigentes de entidades insolventes prescrevam num prazo tão curto. A prever-se a prescrição destes crimes, o prazo definido deve ser suficiente para permitir a sua investigação, julgamento e recuperação do património. Em segundo, devemos proceder à negociação de prazos e juros justos, não com o objetivo de responsabilizar, de respeitar compromissos, mas, precisamente, criarmos condições que nos permitam honrar as dívidas que se entendam como verdadeiramente devidas. Ainda sobre este ponto, gostaria de recordar que a Alemanha, ex-RFA neste caso, após a Segunda Guerra Mundial, no Acordo de Londres em 1953, obteve 50% do perdão da dívida. Neste perdão estava Espanha e Grécia. Foi igualmente acordado o escalonamento do prazo e o condicionamento do pagamento da dívida à capacidade de cumprimento do país. Mais, ficou ainda assegurada a possibilidade de suspensão e de renegociação dos pagamentos em caso de dificuldade. O montante afeto ao serviço da dívida nunca poderia ultrapassar 5% do valor das exportações. E as taxas de juros foram estudadas para viabilizarem o bom funcionamento da economia. Mais importante, os credores concordaram ainda que seria inaceitável reduzir o consumo interno para o pagamento da dívida. Como vocês podem perceber, qualquer semelhança entre as condições que foram impostas pela Troika e aquelas que eu acabei de escrever são pura coincidência. Em terceiro lugar, dizer-vos que os dois últimos governos permitiram a especulação sobre as taxas de juros dos títulos da dívida pública, assegurando enormes lucros aos bancos da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, da Holanda, da França e também de Portugal, que se financiaram junto ao Banco Central Europeu a taxas de 1% e agora substancialmente menos, para depois adquirirem dívida pública, cobrando 8, 9 e até mais de 10, numa legítima usurpação de recursos nacionais, em ordem a assim poderem curar as feridas dos seus erros de gestão e de excesso de operações dos seus quadros e distribuição de dividendos pelos seus maiores acionistas. Em quarto lugar, que os dois últimos governos, com as políticas de austeridade e com a insuficiência de medidas de apoio à economia real, provocaram uma recessão sem precedentes, cujo resultado palpável relativamente à dívida foi o seu agravamento. Em fevereiro de 2015, ascendia a 228 mil milhões de euros, o que contrasta pelos 118 mil milhões em 2008. Estamos cientes de que os Estados ricos da União Europeia e da zona euro não permeiam pela defesa do princípio da solidariedade entre os Estados e entre estes e a União, conforme é referido nos próprios tratados. E também estamos cientes das deficiências do processo de integração dos Estados, sobretudo em situações de crise financeira, económica e social. Pelo que devemos defender um processo urgente de revisão dos termos da construção europeia e do funcionamento do BCE. Os problemas dos Estados menos desenvolvidos têm que ser obrigatoriamente resolvidos em ambiente de forte solidariedade com os Estados mais desenvolvidos e com maiores excedentes das balanças de pagamentos e reservas de divisas, nomeadamente porque só em conjunto poderemos construir uma Europa mais bem preparada para os desafios da globalização e defender o Estado Social. Caso contrário, apenas nos vai restar um agrupamento de países dependente do financiamento das economias asiáticas, principalmente das chinesas. Precisamos em Portugal e na União Europeia de governos empenhados na execução de políticas alternativas e que formem uma frente reivindicativa dos países em dificuldades face à usurpação do poder da União Europeia por parte dos Estados do Norte
da Europa e seus lobbies ligados aos grandes interesses financeiros e económicos. Não podemos confiar na propaganda governamental sobre a melhoria da situação macroeconómica, que naturalmente não se devem, ao contrário do que nos querem fazer crer, não se devem a alterações ou êxitos das políticas económicas recessivas, distantes da promoção do enriquecimento do país, mas fundamentalmente a fatores externos, tais como o preço do petróleo, a desvalorização do euro face ao dólar e a expansão monetária do Banco Central Europeu. As eleições legislativas de outubro constituem um momento e uma oportunidade, porventura semelhante às eleições para a Assembleia Constituinte de 1975. Necessitamos dar resposta aos problemas do país e travar o perigoso e inquietante declínio nacional, pelo que o PRR deverá apresentar ao povo português apenas propostas realistas, mas que representem uma efetiva mudança na vida dos portugueses. Chegou a hora de deixarmos o conforto dos nossos sofás e vir a público defender valores e princípios que estão sendo trucidados por políticas implementadas pelos últimos governos. Chegou a hora de nos juntarmos em quem, como nós, acredita que os partidos do arco da governação não estão interessados em realizar verdadeiras reformas. A quem, como nós, acredita em valores fundamentais como a solidariedade, a justiça e a dignidade humana. Chegou a hora de dizer basta. Queremos políticas substancialmente diferentes para Portugal e para a Europa, em que as palavras crise, empobrecimento, desemprego, imigração forçada, austeridade sejam definitivamente banidas do nosso vocabulário diário. Obrigado.